Olá, então vamos começar então um novo capítulo, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre laços, né? Basicamente do laço while e do while, ok? Então, objetivos do dia é aprender um pouco sobre o laço while, a sintaxe do laço while, né? Falar sobre o laço do while e também a sintaxe desse laço, né? Do while, ok? Então, o que seria o laço while, né? A palavra em inglês while significa enquanto, né? Olhando assim pela primeira vez, o laço while parece simples comparado com o laço for, que a gente viu na última aula, né? Ele utiliza os mesmos elementos, mas de uma forma um pouco diferente distribuída, tá? Quando é que a gente utiliza o laço while? O laço while ele é utilizado quando o laço, né, pode ser terminado inesperadamente por condições desenvolvidas dentro, né, do corpo do próprio laço, tá? Pareceu complicado, mas vocês vão entender, vocês vão ver que o laço while é bem simples. Vamos fazer uma analogia bem simples, né? Nesse slide aí a gente vê um rapaz ali esperando o ônibus chegar, né? E ele pensou o seguinte, né? Enquanto o ônibus não chegar, eu estudo C++, né? Então é uma situação corriqueira, simples, mas é a mesma ideia que a gente tem do laço while, né? Então ele vai ficar estudando C++ enquanto o ônibus não chega ali no ponto, né, que ele está, ok? Então, como que a gente traduz isso aí para o programa, né, para a linguagem de programação? Então a sintaxe do laço while consiste na palavra while, seguida de uma expressão de teste, tá, entre parênteses, e se essa expressão for verdadeira, o corpo é executado uma vez, e a expressão é avaliada novamente. Então esse ciclo, esse laço fica se repetindo até que a expressão se torne falsa, tá? Então aí a gente vê, né, ele é bem simples, ok? Então vamos fazer um exemplo, né, um programa bem simples, ok? Então copiem esse programa, né, no C++, no nosso compilador dev C++, ok? O que esse programa vai fazer? Basicamente, ele vai contar quantos números caracteres foi acionado no teclado, né? Ele vai, a hora que você compilar e tudo tiver certo, né, ele vai rodar, você vai digitar o que quer que seja no teclado, né, acionar dados, ok? E ele vai contar quantos teclas, né, foram acionadas até que a tecla Enter seja acionada, tá? Tem alguns comandos um pouco diferentes que a gente não utilizou em nenhuma aula, né? Então vamos aos poucos, né? Então vamos ver. A gente declara uma variável i, nós falamos que o i inicialmente tem um valor 0, tá? E aí vem a expressão, a sintaxe do while, né? Então while, temos a nossa situação teste dentro dele, que vai ser get, abre e fecha parênteses, for diferente de /r, tá? /r significa, né, enter, a tecla enter, ok? Então, o que significa o get? O get é uma função que ele vai verificando qual é a tecla que está sendo acionada. É uma função pronta, tá? E para ela funcionar a gente teve que incluir outra biblioteca ali, a biblioteca conio.h, ok? Mais para frente a gente vai ver alguns outros exemplos e a gente vai se familiarizando com essa função, ok? Então, o que significa? While get for diferente de enter, faça o que está acontecendo, né? Faça essa incremente i, então o que a gente vai fazer? Enquanto a tecla Enter não for acionada, você vai lá digitando, enquanto a tecla Enter não for acionada, ele vai incrementando a variável i em 1, mais uma unidade, até que então é teclado, pressionada a tecla Enter. No momento que é pressionada a tecla Enter, o laço while se desfaz, ele pula aquela linha de incremento de i, né, e vai fazer um printf, escrever o número de caracteres acionados, %d, que vai mostrar o valor de i, né, que foi o valor de quantas vezes foi pressionada alguma tecla no teclado, ok? Então façam, copiem esse bloco de programa, escrevam no C++, e se tudo der certo, tudo correr certo, se vocês preencherem certinho, nenhum problema de digitação, e compilar, dar um F9, vocês vão aparecer a tela do DOS. Aí ela vai estar totalmente preta, o que você vai fazer? Vai ficar digitando, aperta em qualquer tecla no teclado, vocês viram aí nesse slide ali todo um monte de letras aleatórias pressionadas, e quando eu apertei a tecla Enter, apareceu o número de caracteres acionados é 36, ou seja, tem 36 caracteres que foram acionados antes de eu pressionar a tecla Enter, tá? Então isso é um exemplo fácil, bem simples, do
do laço while, tá? O while vai ser também um laço bastante interessante na hora que a gente for fazer microcontroladores, tá? Que, por exemplo, um exemplo qualquer, né? Enquanto não estiver escuro, não acenda a luz, por exemplo, ok? O microcontrolador vai entender, enquanto não tiver à noite, ele não vai acender uma luz. É uma função simples, né? Que a gente pode utilizar o laço while para isso, ok? Uma variação do laço while é o do while. Qual é a diferença entre eles, né? Do while significa faça enquanto. A diferença básica é bem sutil a diferença, mas a diferença é que o while ele testa a condição antes de fazer alguma coisa. O do while é praticamente o contrário, ele manda fazer alguma coisa e depois verifica se a situação ainda continua verdadeira, né? Então ele é utilizado em situações que se precisa que algo seja feito antes de realizar o teste de verificação, né? Vamos continuar nossa analogia. Então o ônibus aqui está seguindo a rua, né? O pensamento do motorista é: eu vou seguir em frente enquanto não houver, né, sinal de parada, né? Então ele vai continuar indo em frente. Depois ele vai fazer o teste, verificar se alguém puxou a cordinha dentro do ônibus ou se alguém está fazendo sinal de parada fora do ônibus, tá? A sintaxe do laço do while é praticamente um pouquinho diferente do while, tá? O que se faz? Escreve-se a palavra do, né, faça, né, seguida então de um bloco de instrução que quer que seja feito antes da expressão teste do while seja realizada, tá? E no final aí sim é apresentado o ponto e vírgula, ok? Então vamos fazer um exemplo do laço do while. É um joguinho, tá? É um cupim, são duas páginas aí de bloco de programação, tá? Vai ser um joguinho, tá? Basicamente o computador vai sortear uma letra, tá? E você vai digitando a letra até tentar acertar qual que é a letra que o computador sorteou, tá? Para isso aí a gente vai utilizar algumas funções novas, tá? Mas bem simples, tá? Enfim, copiem esse slide, tá? Vamos passar para o segundo slide. Copiem esse segundo slide, tá? Tentem entender, tentem fazer os comentários do programa, tentem entender o que está acontecendo, tá? Nessa linha de programação, ok? É muito mais fácil você entender, né, e fazer novos programas do que só copiar e colar, ok? Deixa eu só explicar um pouco sobre a função rand, tá? Que é a função randômica, tá? A função rand, abre e fecha parênteses, é utilizada para quê? Para sortear um número aleatório qualquer, tá? A gente utilizou uma expressão rand, abre e fecha parênteses, por 126. O que ele fez, né? O que foi a ideia através disso? Ele vai resultar o resto da divisão do valor rand, né, que foi o valor aleatório que o computador escolheu, por 26. Tá? Então o resultado é um número entre 0 e 25. Então a este número então a gente soma o caractere AR para gerar uma letra minúscula qualquer, tá? Então isso aí é como que o computador sorteia, ok? Então só para entender um pouco da função while, tá? Se você copiou e fez todo o programa aí no Deve Ser Mais, fez um código fonte novo e compilou e tudo deu certo, tá? Você vai ter uma telinha, né, mostrando o joguinho, tá? Então o objetivo é acertar a letra sorteada pelo computador. Aí ele pede para você digitar uma letra entre A e Z, tá? Então você começa a digitar, enquanto você não acertar a letra que for sorteada, né, o computador fica ali no looping infinito, até que você acerte a letra sorteada. E ele vai te dizer em quantas jogadas você acertou, tá? A partir disso, o programa continua enquanto você não acionar a tecla N, né? Que se você quer jogar novamente, sim, não. Se você apertar N, ele manda uma tela log. Se você apertar sim ou qualquer outra tecla, ele volta e sorteia outra letra e continua o programa, ok? Tentem entender, tá? Façam de novo, modifiquem alguma coisa ou outra, enfim, para tentar entender o laço do while, ok? Então acho que a gente acreditou aí que a gente viu os objetivos do dia, ok? A próxima aula então vai ser basicamente vai ser um comando de decisão, né? A gente viu até agora aí só laços, né? Alguma coisa que fica se repetindo por alguma determinada situação e é feito um teste, tá?
Só que agora a gente vai fazer comandos de decisões, né, que vai falar um pouco para o programa algumas situações que não só uma condição, mas várias condições. Se chover eu vou para a praia, se não chover eu vou para a praia, enfim, né, são decisões que o computador vai tomar, né, dependendo de que estiver escrito no programa, ok? Então, para assistir essa próxima aula é só clicar no quadrinho acima e até logo.